Você já se perguntou como um simples gesto pode mudar um destino? Em um elegante restaurante de Nova York, entre executivos de ternos impecáveis e socialites discutindo suas próximas viagens para destinos exóticos, um homem poderoso ocupava sua mesa privativa. O ambiente era um reflexo do próprio status de seus frequentadores. Taças de cristal brilhavam sob a luz amarelada dos lustres imponentes. Os talheres de prata tilintavam suavemente contra porcelanas finas e o aroma de pratos sofisticados pairava no ar como uma assinatura daquele lugar exclusivo. Se esta mensagem está falando com você, já deixa o like e se inscreve para mais histórias de fé e propósito. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Era um ambiente que exalava luxo e exclusividade, e para Richard Callahan, aquilo era apenas mais uma extensão de seu império. Bilionário do ramo imobiliário, Richard era uma figura temida e respeitada no mundo dos negócios. Conhecido por sua frieza implacável e decisões calculadas, ele não tinha tempo para sentimentalismos ou distrações triviais. Sua vida era regida por contratos, números e estratégias. O tempo era um recurso valioso demais para ser desperdiçado com qualquer coisa que não lhe trouxesse lucro ou vantagem. E, no entanto, naquela tarde, algo quebrou sua concentração rígida e o fez desviar o olhar dos papéis à sua frente. No canto do restaurante, uma cena destoava do ambiente formal e quase mecânico ao seu redor. Uma jovem garçonete, vestida com um uniforme simples, mas impecavelmente alinhado, ajoelhava-se ao lado de uma criança em cadeira de rodas. O menino, de aproximadamente 6 anos, possuía dificuldades motoras evidentes. Seus pequenos braços se moviam com esforço, e sua cabeça inclinava-se levemente para o lado, enquanto sua mãe pacientemente segurava uma colher diante de seus lábios. Ela sorria. Um sorriso tão genuíno e cheio de amor que, por um instante, fez Richard esquecer o mundo impiedoso dos negócios. Os olhos da mulher brilhavam com um carinho que transcendia qualquer dificuldade, qualquer olhar de estranhamento ao redor. Ela não demonstrava pressa, impaciência ou frustração. Apenas amor puro, uma devoção silenciosa que parecia maior do que qualquer obstáculo que a vida lhe impusera. Richard sentiu algo diferente no peito, uma sensação que ele não experimentava há muito tempo, ou talvez nunca tivesse permitido a si mesmo sentir. Algo naquela cena o desestabilizou. Ele não entendia exatamente o motivo, mas não conseguia desviar o olhar. Seus dedos, que seguravam a caneta prateada com a qual estava prestes a assinar um contrato milionário, relaxaram sutilmente. Seus olhos, treinados para analisar riscos e oportunidades, agora estavam presos naquela imagem que, para ele, não fazia sentido algum. Porque aquela jovem mulher, claramente exausta, irradiava tanta serenidade. Porque o esforço evidente do menino não lhe causava tristeza, mas sim uma força tranquila. Aquilo o incomodava mais do que gostaria de admitir. Ele desviou o olhar por um instante, apenas para encontrar sua própria reflexão no vidro da janela ao seu lado. Sua expressão era sempre a mesma, séria, intransponível, marcada pelos anos de uma rotina que não permitia fraquezas. Mas, ao voltar a encarar a cena à sua frente, sentiu um nó na garganta. Algo naquela mulher e naquela criança despertava uma memória distante, quase apagada pelo tempo. Por um momento, flashes de sua infância passaram pela sua mente. Imagens vagas de sua mãe, antes de sua família se desmoronar em meio a ambições desenfreadas. O toque suave de uma mão protetora em sua testa febril. Uma voz doce que lhe dizia que tudo ficaria bem. Mas aquela mulher, a garçonete, não era sua mãe. Ainda assim, o sentimento que emanava dela era assustadoramente familiar. Richard se pegou apertando os lábios, incomodado com sua própria vulnerabilidade. Isso não era ele. Ele não se permitia distrair com sentimentalismos,
e muito menos se deixava abalar por desconhecidos. Mas ali estava ele, incapaz de ignorar. Um garçom se aproximou discretamente de sua mesa, trazendo o prato principal que ele nem sequer lembrava ter pedido. O homem agradeceu com um aceno breve, mas sua atenção logo voltou à jovem garçonete. Agora ela limpava cuidadosamente os lábios do filho com um guardanapo, rindo baixinho de algo que ele dissera. A risada era como uma melodia suave em meio ao burburinho de conversas frias e calculadas do restaurante. Richard pegou sua taça de vinho, girando lentamente o líquido avermelhado enquanto tentava afastar aquela inquietação. Não fazia sentido. Ele não conhecia aquela mulher. Não fazia parte de sua vida, de seus negócios, de sua realidade. Mas, por algum motivo, parecia impossível ignorá-la. Algo nele dizia que aquela não seria a última vez que seus caminhos se cruzariam. Intrigado, Richard Callahan aguardou pacientemente a troca de turno da mulher. Ele não sabia exatamente o motivo de seu interesse, mas algo naquela garçonete fazia querer saber mais sobre sua vida. Quando finalmente a viu sair, respirou fundo e se dirigiu discretamente ao gerente do restaurante. Com a postura firme e o tom controlado de um homem habituado a obter respostas, perguntou: "Quem é ela?" O gerente, um homem de meia-idade com expressão cansada, olhou para Richard com certa hesitação, mas respondeu: "Elisa Thompson. Trabalha aqui há 3 anos. Mãe solteira. O filho, Lucas, nasceu com paralisia cerebral. Ela se desdobra entre este emprego e alguns bicos para garantir o tratamento do garoto." Richard permaneceu em silêncio por alguns instantes, assimilando aquelas informações. Ele era um homem que, ao longo dos anos, aprenderá que dinheiro podia solucionar praticamente qualquer problema. Mas, naquele momento, percebeu que ali havia algo além do alcance de sua fortuna. A força de uma mãe movida pelo amor e pela fé. Nos dias seguintes, Richard retornou ao restaurante, sempre observando. Sentava-se no mesmo lugar, pedia um café ou uma refeição rápida e passava longos minutos analisando Elisa. Seu olhar atento captava cada detalhe, o jeito como ela atendia os clientes, o sorriso que nunca parecia forçado, a paciência com aqueles que a tratavam com descaso. Havia um brilho nos olhos dela, uma determinação silenciosa que o fazia questionar quantas batalhas ela já havia enfrentado sem que ninguém percebesse. Mesmo exausta, Elisa nunca demonstrava fraqueza. Se sua vida era um turbilhão de dificuldades, ela escondia isso bem. Atendia a todos com gentileza, trocava palavras amigáveis com os clientes habituais e, às vezes, até ria das piadas sem graça de alguns fregueses. Richard nunca vira alguém que, apesar de tanto esforço, mantinha-se tão resiliente. Na terceira noite seguida em que esteve no restaurante, Richard notou algo diferente. Elisa parou por um breve momento atrás do balcão, apoiando-se na superfície com as mãos trêmulas. Ele percebeu a respiração profunda que ela tentou disfarçar antes de endireitar a postura e seguir para a próxima mesa. Aquilo o incomodou mais do que gostaria de admitir. Sentiu um nó na garganta, uma inquietação estranha que não soube nomear. Ele não estava ali por pena. Richard detestava a ideia de sentir compaixão gratuita por alguém. Mas havia algo em Elisa que o prendia ali, que o fazia querer entender mais sobre ela. Queria saber como era possível manter tanta força, tanto ânimo, quando tudo ao redor parecia conspirar contra. Na noite seguinte, quando o restaurante já estava mais vazio, Richard viu a oportunidade que precisava. Enquanto Elisa limpava uma das mesas próximas, ele se levantou e caminhou até ela. Sua voz saiu firme, mas sem a arrogância que muitas vezes acompanhava seus diálogos de negócios. "Por que você faz tudo isso sozinha? Nunca pensou em desistir?"
Elisa parou por um instante, ainda segurando o pano que usava para limpar a mesa. Seus olhos encontraram os dele, e Richard viu surpresa naquela expressão. Não era comum que um cliente fizesse esse tipo de pergunta. Normalmente, as pessoas não queriam saber de sua vida, apenas queriam ser atendidas e seguir em frente. Mas aquele homem diante dela parecia realmente interessado na resposta. Ela respirou fundo antes de responder, escolhendo as palavras com cuidado. Já pensei, sim. Muitas vezes. Mas nunca foi uma opção de verdade. Lucas precisa de mim. E se eu não fizer isso, quem fará? Richard ouviu atentamente. A resposta era simples, mas carregada de uma verdade profunda. Ele não soube o que dizer de imediato. Para ele, desistir nunca fora uma questão real, porque sempre encontrava uma saída. Mas Elisa não tinha esse privilégio. Ela não podia simplesmente pagar para que seus problemas desaparecessem. Ele sentiu um peso no peito. Pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dele se mexeu de forma diferente. Não era só admiração. Era um misto de respeito, curiosidade, talvez, um pouco de desconforto por perceber que nunca tinha realmente entendido o que era lutar de verdade. Elisa, notando o silêncio dele, sorriu de leve e voltou a limpar a mesa. Mas e você? Perguntou, sem erguer o olhar. Por que está tão interessado na minha vida? Richard hesitou. Ele mesmo não sabia ao certo. Apenas sabia que, desde que a vira pela primeira vez, não conseguia ignorá-la. E, pela primeira vez, sentiu que talvez precisasse de respostas tanto quanto ela precisava de forças para continuar. Elisa sorriu suavemente, segurando a pequena mão do filho, que ainda estava tão frágil, mas também tão cheio de esperança. O sorriso dela era sereno, como uma promessa silenciosa de que, apesar das dificuldades que enfrentava, o amor por Lucas sempre prevaleceria. Era como se cada gesto, cada palavra, tivesse sido cuidadosamente escolhido para transmitir sua determinação. Senhor, a vida me ensinou que Deus sempre provê. Pode não ser fácil, mas desistir nunca foi uma opção. Ele me confiou Lucas, e farei tudo para que ele tenha uma vida digna. Aquelas palavras, simples mas carregadas de uma fé imensa, tocaram algo profundo dentro de Richard. Ele olhou para Elisa, observando como ela se comportava com tanta graça, mesmo diante da adversidade. Havia algo nela que transcendia a dura realidade de sua vida, algo que ele nunca havia experimentado em sua existência de luxo e privilégios. Ele sempre soubera o que significava lutar por algo, mas a luta de Elisa era diferente. Ela não buscava riqueza ou reconhecimento, apenas o bem-estar de seu filho. Richard não conseguia tirar os olhos dela, como se a fé dela fosse algo visível, uma força tangível que emana do seu ser. Ele, que sempre tivera tudo o que queria sem esforço, se viu confrontado com a verdade de sua própria vida vazia. Nunca havia conhecido uma verdadeira batalha de fé, algo tão puro e real como a que Elisa estava travando. Em sua busca por mais, ele nunca havia parado para refletir sobre o que realmente importava. Naquela noite, Richard se deitou em sua cama, mas o sono lhe escapava. Seus pensamentos estavam voltados para Elisa e Lucas, para a dedicação incansável que ela demonstrava. Sentia uma espécie de admiração por ela, algo que o fazia refletir sobre sua própria jornada e sobre o que ele poderia fazer para mudar as coisas ao seu redor. O que Elisa demonstrava era algo que ele não tinha: coragem para enfrentar os desafios com esperança, sem medo de seguir em frente, apesar de tudo. No dia seguinte, logo cedo, Richard tomou uma decisão.
Ele não queria que Lucas e Elisa continuassem vivendo na pobreza e na insegurança. Ele sabia que, mesmo com o coração cheio de boas intenções, suas ações podiam ser o que realmente mudaria as coisas para eles. Ele pegou o telefone e ligou para um dos melhores centros de reabilitação infantil do país, garantindo o tratamento de Lucas, sem hesitar. Não era apenas uma ajuda financeira, era uma chance de transformar a vida de Lucas, e talvez até a de Elisa, para sempre. Senhor, a vida me ensinou que Deus sempre provê. Pode não ser fácil, mas desistir nunca foi uma opção. Ele me confiou Lucas, e farei tudo para que ele tenha uma vida digna. Aquelas palavras, simples mas carregadas de uma fé imensa, tocaram algo profundo dentro de Richard. Ele olhou para Elisa, observando como ela se comportava com tanta graça, mesmo diante da adversidade. Havia algo nela que transcendia a dura realidade de sua vida, algo que ele nunca havia experimentado em sua existência de luxo e privilégios. Ele sempre soubera o que significava lutar por algo, mas a luta de Elisa era diferente. Ela não buscava riqueza ou reconhecimento, apenas o bem-estar de seu filho. Richard não conseguia tirar os olhos dela, como se a fé dela fosse algo visível, uma força tangível que emana do seu ser. Ele, que sempre tivera tudo o que queria sem esforço, se viu confrontado com a verdade de sua própria vida vazia. Nunca havia conhecido uma verdadeira batalha de fé, algo tão puro e real como a que Elisa estava travando. Em sua busca por mais, ele nunca havia parado para refletir sobre o que realmente importava. Naquela noite, Richard se deitou em sua cama, mas o sono lhe escapava. Seus pensamentos estavam voltados para Elisa e Lucas, para a dedicação incansável que ela demonstrava. Sentia uma espécie de admiração por ela, algo que o fazia refletir sobre sua própria jornada e sobre o que ele poderia fazer para mudar as coisas ao seu redor. O que Elisa demonstrava era algo que ele não tinha: coragem para enfrentar os desafios com esperança, sem medo de seguir em frente, apesar de tudo. No dia seguinte, logo cedo, Richard tomou uma decisão. Ele não queria que Lucas e Elisa continuassem vivendo na pobreza e na insegurança. Ele sabia que, mesmo com o coração cheio de boas intenções, suas ações podiam ser o que realmente mudaria as coisas para eles. Ele pegou o telefone e ligou para um dos melhores centros de reabilitação infantil do país, garantindo o tratamento de Lucas, sem hesitar. Não era apenas uma ajuda financeira, era uma chance de transformar a vida de Lucas, e talvez até a de Elisa, para sempre. Ele sabia que Elisa provavelmente nunca pediria algo assim, que ela jamais se sentiria à vontade para aceitar um gesto tão grande, mas isso não o impediu. Ele acreditava que ela merecia, e Lucas também. Se alguém fosse capaz de fazer essa mudança, era ele. Richard não tinha mais dúvidas sobre o que deveria fazer. Ele também ofereceu a Elisa um emprego em sua empresa, não só para ajudá-la a sustentar a si mesma e a Lucas, mas para garantir que ela tivesse um futuro mais estável. Ele acreditava que, ao dar-lhe uma oportunidade, ela poderia crescer ainda mais como pessoa, como mãe e como profissional. Quando Elisa soube da oferta, sua reação foi imediata. Seus olhos, que sempre estavam cheios de ternura quando olhava para Lucas, se encheram de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de incredulidade e gratidão. Ela nunca imaginara que alguém, especialmente Richard, faria algo assim por ela. Ela estava tão acostumada a lutar sozinha, a carregar o peso do mundo nas costas, que essa ajuda parecia algo inalcançável. Mas ali estava, uma chance de mudar a sua vida e a vida de seu filho. O que mais a emocionava era saber que, por trás daquele gesto, não havia apenas a generosidade de um homem rico.
Havia uma compreensão, um reconhecimento da sua luta e de sua fé. Richard não a estava ajudando porque sentia pena, mas porque ele via nela uma força que ele mesmo ainda não havia encontrado. Ela era, em muitos sentidos, um reflexo do que ele não sabia que precisava. Alguém que fosse genuíno, que acreditasse nas pessoas e que soubesse como confiar, mesmo quando o mundo parecia ser um lugar difícil e cruel. Ela não sabia como agradecer. As palavras pareciam pequenas diante do que ele estava fazendo por ela e por Lucas. No entanto, o que Elisa realmente queria expressar era uma simples, mas poderosa sensação de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que poderia respirar, que havia uma chance real de que sua vida e a vida de seu filho pudessem melhorar. Richard, com seus recursos e seu apoio, havia lhe dado uma chance de reconstruir tudo o que ela sempre sonhou para Lucas. Elisa sabia que não seria fácil, que a jornada ainda teria seus obstáculos, mas sentia-se mais forte agora. A fé dela, que sempre fora a base da sua vida, estava se renovando com o apoio de Richard. Ela não estava sozinha. Mesmo que a vida tivesse testado de várias maneiras, agora ela tinha uma rede de apoio. Richard, com sua ajuda generosa, havia se tornado mais do que apenas um empresário. Ele era uma ponte para o futuro, uma conexão entre o presente difícil e o futuro promissor que Elisa e Lucas agora podiam vislumbrar. Ela compartilhou a notícia com Lucas, que não entendeu completamente, mas seus olhos brilharam ao ver a mãe tão emocionada e sorridente. Elisa prometeu-lhe que tudo mudaria, que ele teria a chance de ser saudável e feliz, e que ela faria tudo o que fosse necessário para garantir isso. A vida dela, que antes parecia estar em um caminho de luta sem fim, agora parecia ter uma nova direção. Era como se, de repente, a escuridão tivesse dado lugar a uma luz suave, mas persistente. Richard, por sua vez, sentiu-se tocado por algo que nunca imaginara sentir. Não se tratava apenas de ter feito uma boa ação, mas de ter impactado a vida de alguém de forma verdadeira e profunda. Ele percebeu que, às vezes, a maior riqueza que alguém pode ter não é em dinheiro ou bens materiais, mas no poder de mudar a vida de outras pessoas para melhor. Ele se sentiu realizado de uma maneira que não conhecia, e sabia que, independentemente do que acontecesse no futuro, esse gesto havia sido o mais significativo de sua vida. O tempo passou e o tratamento de Lucas começou a mostrar resultados. Ele, que antes parecia frágil e sem esperanças, agora tinha uma energia renovada. Elisa, com o emprego em mãos, pôde se concentrar mais em seu filho e no futuro. Ela sabia que, com o apoio de Richard e a sua própria fé inabalável, nada seria impossível. A vida nunca seria fácil, mas com a força de sua determinação e a ajuda inesperada que ela receberá, ela sabia que poderia enfrentar qualquer coisa que o futuro lhe reservasse. Para Richard, aquele gesto também significava mais do que ele jamais poderia ter antecipado. Ele começou a perceber que o verdadeiro valor de sua vida não estava na quantidade de bens que possuía, mas no impacto positivo que poderia ter nas vidas de outras pessoas. E, de alguma forma, isso lhe dava uma paz interior que ele nunca soubera buscar antes. Ele sentia, finalmente, que estava cumprindo um propósito maior. A história de Elisa e Lucas era, para ele, uma lembrança de que a verdadeira generosidade não se mede pela grandiosidade do presente, mas pela sinceridade do coração. E, naquele momento, Richard entendeu que, ao ajudar alguém a seguir em frente, ele também estava ajudando a si mesmo a encontrar um caminho mais significativo. Mas por que, Sr. Callahan? Elisa perguntou, a voz carregada de incerteza, tentando compreender o que estava acontecendo, como se as palavras dele fossem peças de um quebra-cabeça que ela não conseguia montar.
Seus olhos estavam fixos em Richard, buscando alguma resposta lógica, algo que explicasse aquele gesto inesperado. Ele a observou por um momento, seus olhos penetrantes como sempre, mas havia algo diferente neles agora. Era como se ele estivesse vendo algo além do que o simples olhar podia captar, como se a alma dele estivesse sendo tocada de uma maneira que ele não estava acostumado a admitir. A expressão dele, normalmente séria e impassível, se suavizou por um breve instante, e ele soltou um suspiro profundo, algo entre alívio e resignação. Porque você me ensinou algo que eu havia esquecido. A verdadeira riqueza está na fé e no amor. A frase saiu de seus lábios com uma calma que, de alguma forma, parecia ainda mais impactante do que qualquer palavra que ele já tivesse dito. Ele estava consciente do peso de suas palavras, e por um momento, parecia que ele próprio estava absorvendo o significado delas. Elisa não sabia o que responder. Ela ficava ali, parada, olhando para ele, tentando processar aquelas palavras que pareciam carregar um mundo de significados. Ela tinha conhecido Richard como alguém reservado, alguém que raramente expressava suas emoções, alguém que se mantinha distante de qualquer coisa que fosse genuinamente humana. E agora ele estava dizendo que ela tinha feito algo a ponto de mudar sua visão sobre o mundo. Ela não podia deixar de sentir uma mistura de incredulidade e um certo desconforto. Como ela, uma simples mulher, poderia ter esse efeito sobre ele? Ela respirou fundo, buscando alguma explicação para aquela transformação que parecia tão repentina e, ao mesmo tempo, tão profunda. Talvez tivesse algo mais naquela troca de olhares, nas palavras não ditas, nos gestos que ele sempre fizera, mas que ela nunca soubera interpretar completamente. Talvez, apenas talvez, aquilo fosse uma confirmação de que a vida dele não era tão imutável quanto ela pensava. Richard, por sua vez, também não sabia exatamente como descrever o que estava sentindo. Ele não costumava se expor assim, e muito menos admitir que alguém tivesse o poder de mexer com sua visão de mundo. Durante todos aqueles anos, ele acreditara que a riqueza estava na acumulação de bens materiais, no controle absoluto sobre as situações e nas escolhas racionais, sempre fundamentadas no que fosse mais vantajoso. Mas Elisa, com sua fé inabalável e sua capacidade de amar incondicionalmente, havia quebrado essa lógica de maneira sutil, mas definitiva. Eu nunca acreditei que a fé fosse algo que pudesse tocar as pessoas da maneira como você me tocou, Richard continuou, sua voz um pouco mais suave. Ele estava revelando mais do que gostaria, mas sentia que precisava. Ele havia passado tanto tempo escondido atrás de suas próprias certezas, que agora, ao confrontar aquilo que ele chamava de vulnerabilidade, algo parecia se abrir dentro dele. Elisa olhou para ele com um misto de surpresa e gratidão. Ela nunca imaginara que seria capaz de mudar alguém daquela maneira, especialmente alguém como Richard, que parecia ter tudo sob controle. Ela sempre o viu como um homem forte, inteligente e imune a qualquer tipo de emoção ou fraqueza. Mas ali estava ele, compartilhando algo tão pessoal, algo que ela sentia ser uma confissão de humildade. Eu não fiz nada, Sr. Callahan. Eu apenas fui quem eu sou. Ela disse, tentando desviar a atenção de si mesma, como se fosse impossível acreditar que tivesse causado tamanha transformação. Ela sempre acreditou que a verdadeira força estava na simplicidade, na pureza de ser verdadeiro com os outros, mas nunca imaginara que sua própria autenticidade pudesse ressoar tão profundamente em outra pessoa. Às vezes, Elisa, a maior força está justamente naquilo que menos esperamos. Richard respondeu com um sorriso leve, algo que ele não demonstrava frequentemente. O sorriso, embora breve, refletia uma mudança verdadeira nele. Ele já não estava mais tão seguro de suas convicções,
não tão rígido nas suas crenças sobre o que deveria ser a vida. Algo em seu interior começava a desmoronar, e ele não se sentia mais disposto a resistir. E foi nesse momento que Elisa percebeu que a verdadeira mudança não tinha ocorrido em sua própria vida. Richard estava diferente, mais vulnerável, mais disposto a admitir que nem tudo estava sob seu controle. Ele, que sempre foi o mestre das situações, agora parecia estar se entregando à incerteza de algo maior do que qualquer cálculo racional poderia explicar. Ela percebeu, então, que, de alguma forma, ele também estava aprendendo com ela, assim como ela aprenderá com ele. Enquanto o silêncio pairava no ar, os dois pareciam absorver as palavras trocadas, como se estivessem em sintonia com algo que transcende o entendimento imediato. Elisa sabia que aquela conversa ficaria com ela por muito tempo, que ela carregaria em seu coração a lembrança daquelas palavras e de como, sem querer, havia ajudado Richard a redescobrir algo que ele havia perdido há muito tempo. Richard, por sua vez, sabia que sua vida havia tomado um rumo diferente naquele momento. Ele estava começando a enxergar o mundo com outros olhos, e isso o assustava, mas ao mesmo tempo, o libertava. A rigidez de seus princípios estava cedendo, e ele se dava conta de que talvez a verdadeira força não estivesse em controlar tudo, mas em confiar, em acreditar no que realmente importava: a fé e o amor. E, por mais que ele não soubesse ao certo o que o futuro traria, ele sentia uma paz interior pela primeira vez em muito tempo. Talvez, Elisa, a verdadeira liberdade esteja em não ter todas as respostas, mas confiar que, ao final, a vida sempre encontra seu caminho. Ele disse, quase como uma reflexão consigo mesmo. Elisa, ouvindo essas palavras, sorriu suavemente. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas estava certa de que, de alguma forma, aquela conversa tinha mudado os dois para sempre. Ela, mais certa do seu propósito de viver com fé e amor, e Richard, mais consciente da fragilidade da vida e da necessidade de se entregar a algo maior do que as certezas que sempre buscou. A vida daquela mulher mudou para sempre. E, no fundo, Richard sabia que a maior mudança havia ocorrido dentro dele. Ele se sentia mais humano, mais capaz de se conectar com o que realmente importava. Ele sabia que não seria mais o mesmo, e, de alguma forma, isso lhe dava uma sensação de alívio e esperança. Ele ainda não entendia completamente o que estava acontecendo, mas algo lhe dizia que aquela jornada estava apenas começando. E você? Qual foi a última vez que testemunhou um gesto de amor que mudou tudo? Compartilhe sua experiência nos comentários.